Macaé Evaristo, a nova ministra dos Direitos Humanos, é ré na Justiça de Minas Gerais, acusada de superfaturamento na compra de uniformes escolares durante um período em que foi secretária de Educação de Belo Horizonte, no ano de 2011. De acordo com uma publicação que foi feita pelo jornal Estado de São Paulo, o Ministério Público Mineiro teria identificado que a empresa vencedora de licitação estava proibida de participar do certame e um superfaturamento dos itens teria sido identificado. As investigações apontaram que a então secretária de Educação, Macaé Evaristo, teria adquirido esses uniformes com uma diferença de R$6,5 milhões, com valores corrigidos pela inflação até julho de 2024. A defesa da agora ministra disse não existir no processo qualquer indício de dolo e pede que o caso seja considerado prescrito. Em nota ao jornal, Macaé disse seguir tranquila e consciente do seu compromisso com a transparência e a correta gestão dos recursos públicos. Vou começar com você, Cristiano Beraldo, nova ministra, ré por superfaturamento de uniformes. Não é um bom início, né? Pelo menos olhando para as páginas dos jornais. É pior do que a ministra, que eu confesso a minha ignorância, nunca tinha ouvido falar nela, não conheço o seu trabalho, então não posso opinar do ponto de vista técnico. O que me chama a atenção é a hipocrisia de apoiadores que, quando existe algum tipo de suspeita, denúncia contra alguém da direita, eles vão com tudo, usam as redes sociais, fazem vídeos, podcasts, esculhambam, acabam com a vida da pessoa, vão para o cancelamento total para que essa pessoa seja um moribundo nas redes sociais. Só que aí, quando acontece com eles, uma coisa elementar, tá? Olha, um governo vai indicar um novo ministro, uma nova ministra. Você não puxa a ficha, os antecedentes, não é feita uma checagem para saber se essa pessoa tem condições de assumir um cargo tão relevante, sobretudo quando a substituição é feita da circunstância que foi um ministro acusado de assédio sexual e moral. Então, olha como é grave. Simplesmente o ministro que deveria estar ali zelando pelo respeito entre as pessoas, a igualdade entre as pessoas, estava usando a sua condição de poderoso para poder assediar outras pessoas. Então, segundo denúncias que foram feitas, enfim, que se faça a investigação aí, que ele tenha o direito de responder a essas acusações conforme rege a lei. Só que para o governo, do ponto de vista político, já é uma posição de fragilidade. E aí se traz uma pessoa com esse tipo de acusação, R$6 milhões de superfaturamento, numa licitação envolvendo escola. Que coisa feia, que coisa triste. Para que isso? Absolutamente desnecessário. Né? Que se resolva, então, que tenha-se uma decisão e depois a deputada, né, hoje ministra, aí pleiteia ali um espaço maior em governos de esquerda. Mas por que o governo aceitou isso realmente é muito estranho. Será que ninguém ali da turma do governo tem ficha limpa e qualificação adequada para assumir esse posto? Tem que ir por esse caminho de desgaste, de ter alguém ali com esse problema sendo cozinhado na justiça? Me parece muito estranho. Roberto Mota, uma notícia que acaba expondo a administração federal, né, Mota? Isso demonstra talvez uma falta de cuidado na escolha dos nomes para chefiar as pastas, em destaque aí a pasta dos direitos humanos. Nova ministra ré por superfaturamento na aquisição de uniformes quando ela era funcionária pública lá em Minas Gerais. Mota. Vamos aproveitar essa notícia, Caniato, para ensinar uma lição aos chamados, abre aspas, progressistas, fecha aspas. Vamos explicar uma coisa para a turma da esquerda. Ninguém é culpado até que seja proferida uma sentença judicial de acordo com o devido processo legal. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Nós podemos dizer que a pessoa é ré, ou seja, que ela está sendo processada. E parece que, no caso dessa notícia, ela está sendo processada pela segunda vez, né?
Foi processada uma vez, quando era secretária de Educação do Estado, e agora a secretária de Educação de Belo Horizonte. De acordo com a notícia, ela fez um acordo com o Ministério Público de Minas Gerais em 2022 e concordou em pagar uma multa de R$ 10.400, que era o valor equivalente a um mês de salário como secretária estadual da Educação. E aí, pagando essa multa, ela encerrou 13 processos judiciais por improbidade administrativa. 13 processos. Eu não estou inventando isso. Luiz Felipe Dávila, é uma notícia que acaba jogando um balde de água fria nos entusiastas dessa figura que vai chefiar a pasta de direitos humanos. Esse ponto levantado pelo Beraldo me parece meio básico, né? Principalmente quando a gente fala da administração federal de um país do tamanho do Brasil, né, Dávila? Se pequenas empresas fazem isso, fico imaginando a cúpula do governo federal quando vai escolher um nome para chefiar uma pasta como a de direitos humanos, né? O problema é que, ao invés de checar a ficha das pessoas, o que tem é qual é o aliado que eu quero agradar. Então, eu queria agradar o aliado de Minas, que foi subrepresentado na escolha ministerial. Minas ficou de fora dos grandes ministérios. E agora o governo quis fazer uma graça com o Pimentel. O Pimentel, só para lembrar, eu achei ótima a explicação do Mota aqui, que colocou os pingos nos is na história da ministra, mas eu vou colocar os pingos nos is numa outra história. Foi o governo mais desastroso na história de Minas, desde a redemocratização, o governo de Pimentel em Minas Gerais. Ele quebrou o Estado, deu calote nos funcionários públicos, não repassava os recursos para as prefeituras, teve funcionário público que se matou, prefeito que se matou por causa dessa questão. É um negócio inacreditável. Foi uma situação lamentável. E a hoje ministra, quando foi secretária de Educação de Pimentel, deixou como legado o pior Enem e IDEB do Estado de 2017 a 2024. Ou seja, se meteu em encrenca, não entregou bons resultados e participou do pior governo da história de Minas. Qual é o presente que ela recebe? Agora virar ministra de Estado. É realmente uma ausência de critério absoluto na escolha para os cargos mais importantes da nação. É isso, a gente está trazendo todos os detalhes em relação a essa notícia. A nova ministra, ela que vai chefiar a pasta de direitos humanos, ré por superfaturamento de uniformes, ela investigada pelo Ministério Público de Minas Gerais, e claro que essas informações vieram à tona logo após o afastamento, a demissão do ministro que foi acusado de assédio sexual por várias figuras, várias integrantes da administração pública federal, principalmente a ministra Aniele Franco. Beraldo, tem algum complemento a fazer sobre essa dificuldade de alguns gestores públicos de fazerem o serviço que muitas vezes me parece básico na administração privada? Muitas vezes o Departamento de Recursos Humanos segue uma série de critérios para você fazer uma contratação de uma pessoa. Nem chegaria a falar sobre aquela ficha de antecedentes criminais que você consegue levantar isso junto à Secretaria de Segurança de determinado estado. Mas eu acho que tem algumas regrinhas básicas para você evitar passar por uma situação como essa, né? Inúmeros programas e portais de notícias estampando essa informação. Eu fico pensando, o presidente da República lendo isso, né? No clipping que provavelmente a equipe acaba entregando a ele. Ele fica pensando, como é que ninguém identificou isso antes, né? Aí é que tá, Caniato. Eu fico em dúvida se não detectou mesmo. Talvez tenha detectado, o que é mais provável. Talvez tenha levado isso ao conhecimento do presidente e o presidente achou que isso era uma coisa menor. Agora, veja, Minas Gerais já entregou, né, já ofereceu ao Brasil tantos homens e mulheres públicos de dimensão histórica. E aí, neste governo, o representante de Minas, no contexto ali da escolha do PT, de Pimentel, que, né, o ex-governador, que ainda está ali no comando do PT no Estado, oferece, né, indica
como nome para representar o Estado alguém que já vem com este carimbo, que teve que o simples fato de ter aceito fazer um acordo com o Ministério Público para se livrar de 13 investigações de má gestão de verba pública, enfim, isso para mim já seria suficiente. Mas no Brasil que vivemos, no Brasil que temos hoje, isso parece ser, né, para eles pelo menos, aceitável, normal. Agora, ouse alguém da direita ter algum tipo de protagonismo, ocupar algum tipo de cargo com uma acusação qualquer. É um pesadelo. Eles se organizam de uma forma para atacar com tanta violência que tornam a vida da pessoa um inferno. Fizeram isso inúmeras vezes, sobretudo ao longo do último governo. Agora, quando é com eles, não. Aí sempre tem uma explicação muito inteligente, palavras bonitas. Ora, veja bem, há inclusive a decisão, vamos tirar a investigação, vamos colocar em sigilo a investigação sobre o ex-ministro para preservar as vítimas e o direito de defesa do ministro. Que preocupação eles tiveram com várias outras acusações, muitas levianas que fizeram sobre seus opositores políticos? Absolutamente nenhuma preocupação. Eram os primeiros a estar lá bradando mentiras e fake news. Só que quando é com eles, oh, meu Deus, temos que ser equilibrados. Então, assim, é uma hipocrisia, uma situação realmente lamentável que mostra a dimensão moral, o caráter das pessoas que estão hoje comandando o Executivo. Pois é, seguiremos atentos a essa notícia e também ao avanço dessa administração da pasta de Direitos Humanos com a Macaé Evaristo.